Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Neri e estamos com mais um Lições da Bíblia, aqui no canal Cristo Emmanuel. Nos vídeos anteriores, vimos sobre o consumismo, materialismo, amor ao eu, egoísmo e suas consequências. Vimos que tudo isso nos leva a cair na armadilha da cobiça e vimos que muitos personagens bíblicos, de fato, caiu nessa armadilha, da mesma forma em 3 passos. Nos últimos vídeos dessa playlist, vimos que estando ciente de tudo isso, temos que obrigatoriamente escolher a quem amar, ou a Deus, ou a Mamon, ou ao dinheiro. E dei 3 motivos para escolher a Deus e não ser como o jovem rico que preferiu continuar amando o dinheiro. Se escolhemos a Deus ao dinheiro, ou qualquer bem material ou sentimental, se amamos a Deus sobre todas as coisas, devemos entender quais são as 5 atitudes que um cristão deve ter para fugir dos costumes do mundo e, consequentemente, não cair no materialismo. Pois Salomão, inspirado por Deus, disse em Provérbios capítulo 11, verso 4, que de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. E no verso 28, ele afirma que quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Uma vida de verdadeira mordomia cristã consiste em confiar em Deus e por nossa confiança em teu amor, pois Deus tem o melhor para nós, como está escrito em Salmos, capítulo 34, verso 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Primeira atitude para continuar escolhendo a Deus é fugindo do mundanismo e exercer um sincero relacionamento com Cristo, pois em João 14,6 Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Salmo 74,1 Davi diz, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Esse é o primeiro passo para conseguir fugir do mundanismo e nos aproximar de Deus todos os dias. Você gostaria de saber que tem um amigo falso que só se aproxima de você quando necessita? Claro que não! Sempre nos afastamos de pessoas assim. Jesus também se entristece quando vê seus filhos tendo esse mesmo comportamento para com ele. Muitos cristãos pensam que Deus é revista da Avon, abrem só para fazer pedidos. Devemos ter cuidado. Roboão por 3 anos manteve seu reino estável, mas depois se afastou de Deus e com ele todo o povo. Não davam ouvido aos profetas Semaías, até que por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, no 5º ano do reinado de Roboão. Assim está em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 2. O rei só escutou a Deus no último instante, quando Sisaque com seu exército já havia tomado tudo, e já estava na porta de Jerusalém. Deus teve misericórdia, e viu que o arrependimento era sincero, e não deixou Jerusalém ser destruída, mas o inimigo levou todo o tesouro, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito, que foram substituídos por escudo de bronze. Roboão agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. 2 Crônicas 12, 14. Não precisamos agir como ele, esperar os problemas chegarem para buscar a Deus. Um relacionamento sincero com Cristo se desenvolve diariamente, a cada manhã, a cada noite, a cada dia. Mas como buscar essa relação sincera com Cristo? A resposta está na segunda atitude. Ler a Bíblia todos os dias. Não somente ler por ler, e sim examinar, estudar e refletir, como vemos em Neemias capítulo 8, verso 8, onde os levitas leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ou seja, devemos entender o que está escrito, entender a mensagem de Deus. Existem milhões e milhões de Bíblias no mundo, mas quantos a consideram como a palavra de Deus? Em Hebreus 4:12, vimos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Uma das maneiras de fugir do mundanismo é lendo a Bíblia, porque por meio da Bíblia conhecemos a Deus e os seus ensinamentos. Por isso devemos estudar as Escrituras com atenção. Estamos preparando uma série muito especial sobre a Bíblia. Vocês não podem perder. A Bíblia é a ferramenta mais eficiente para Deus conversar conosco. A terceira atitude é ter uma vida de oração. Deus se comunica conosco por meio da Bíblia e nós conversamos com Ele por meio da oração. Para haver um relacionamento sincero com Cristo, é necessário comunicação. Você já teve alguém antes de quem era muito amigo, mas depois de um tempo acabou se afastando? Com certeza, foi porque cada um foi indo para os lados diferentes. Estudos, trabalhos, famílias, mudanças de cidade, e com o passar dos anos se falaram menos. O mesmo acontece quando não conversamos com Cristo todos os dias, não só para pedir,
não só como último recurso. Um dos reis de Judá foi Asa, que fez o que o Senhor seu Deus aprova. Ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor. 2 Crônicas 14, 2 e 4. Quando o etíope Sera foi contra Jerusalém, Asa e toda Judá tinham um tremendo relacionamento com Deus. E por mais que o inimigo fosse forte, ele era incapaz de vencer o povo de Deus. Esse relacionamento com Cristo não foi construído de um dia para o outro. Não devemos cometer o mesmo erro de Roboão. Devemos buscar a Cristo todos os dias para estar preparado para os momentos em que chegam as adversidades. Por meio da oração diária e da leitura bíblica, desenvolvemos um sincero relacionamento com Cristo e conseguimos ter a sabedoria tão desejada por Salomão. A sabedoria divina. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais que o ouro. Provérbio 3, 13 ao 14. Neste verso, Salomão declara que a única maneira de ser realmente feliz é buscando essa sabedoria. Em Provérbios 1:20, Salomão personifica a sabedoria como alguém que grita nas ruas, nas praças públicas. Quem será sensato para escutar? Lendo esses versos, eu me lembro de Jonas gritando nas ruas para toda aquela geração na cidade de Nínive, gritando o juízo de Deus. Eles escutaram, se arrependeram, e Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Jonas 3:10. Jesus, ao terminar de explicar a parábola do semeador, disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Jesus é a sabedoria em pessoa, que clama nas ruas e nas praças públicas. Devemos ser como o povo de Nínive, que escutou o profeta Jonas, ou seja, a voz de Deus, e ter a quarta atitude necessária para fugir do mundanismo, e é praticar em nosso dia a dia a sabedoria divina, encontrada por meio da Bíblia e da oração. Pois não adianta conhecer e não viver. Em 1 Reis 3:14 está escrito que, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Muitos estão perdidos, conhecendo a verdade e o amor de Deus, mas buscam fazer o que pensam, o que acham, segundo a sua própria sabedoria, ao invés de viver os caminhos, os mandamentos de Deus presentes na Bíblia. Em 1 Coríntios 3, 19 e 20 está escrito: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. O Senhor conhece os pensamentos do sábio e sabe como são fúteis. Vivamos a palavra de Deus todos os dias em nossa vida. Conhecemos a sabedoria divina por meio de Cristo, Jesus e por meio da leitura da Bíblia e de uma vida de constante oração. Mas vivemos essa sabedoria somente com a ajuda do Espírito Santo. E buscar o poder do Espírito Santo é a quinta e última atitude. Semana que vem, vamos ver como é a vida de um cristão que segue os princípios bíblicos para administrar os seus bens e os seus dons, talentos e o tempo. Para não perder, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e põe um like aqui e compartilhe para que o nosso canal possa crescer e o Evangelho continue sendo pregado em todos os cantos da terra. Um abraço para todos vocês, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.